Oi, pessoal do Livrando! Hoje a gente vai fazer o nosso último vídeo sobre a Catedral do Mar, do Ildefonso Falcones. Se o vídeo ficar um pouquinho longo, então vocês já sabem que é porque tem que terminar, né, pessoal? 13 demais. Então, a gente parou com o começo da vida do Arnal como cambista. Com a ajuda do Gillen, então, aquele escravo moro que cuidou que era das crianças que ele ajudou a salvar, ele abriu a casa de câmbio, né? Na verdade, com o dinheiro do Asdai, que é o nome do pai das crianças. E ele, então, começou essa vida e ele acabou se tornando muito próspero, né? Como eu falei pra vocês, graças ao dinheiro do Asdai e à experiência de negócios do Gillen. Nesse processo dele de se tornar muito rico, ele acabou se tornando também uma pessoa muito austera. Ele não tinha gastos, morava sozinho, não tinha família. Ele só gastava com a educação e com a formação do Joan. E a essa altura, o Joan já tinha, digamos assim, começado a trilhar o próprio caminho dele. Ele concluiu os estudos, mas ele sonhava em estudar mais. Para seguir estudos, ele tinha que entrar para a ordem dos dominicanos, que eram os que podiam ir para a Universidade de Bolonha, né? E aí nós temos então uma passagem no livro que envolve uma batalha entre o Pedro III e o rei de Maiorca, o Jaime, em que o João acaba tendo um papel importante e ele é recompensado pelo rei com um pedido. E o pedido dele é ir para a Universidade de Bolonha. Esse pedido é atendido, então ele passa a integrar a ordem dos dominicanos e ele vai, então, e segue esse caminho dele. Bom, o Arnal, ele se torna uma pessoa muito... Ele já era muito bem quisto na sociedade, mas agora com dinheiro ele se torna mais ainda. Porque ele tem o hábito de emprestar dinheiro para as pessoas sem cobrar juros. Pessoas humildes, a igreja, todo mundo que era mais ou menos daquele círculo ali dos bastachos e que era da vida dele de antes, essas pessoas pediam ajuda pra ele e ele emprestava. E o Gillen ficava horrorizado, porque ele emprestava sem cobrar nada, né? Só que era interessante, porque todo mundo devolvia o dinheiro. As pessoas eram muito honestas. E isso, com o tempo, o Gillen meio que se acostumou, que o patrão dele não tinha jeito, né? E aí nós temos então um episódio envolvendo essa guerra do Jaime com o Pedro, e daí entrou o rei da Sardenha, tarará. E aí eu sei que a cidade de Barcelona está para ser invadida. E nessa tentativa de invasão, o Gillen e o Arnal têm um papel importante para ajudar o rei a que isso não aconteça. Eles conseguem fazer uma manobra com um barquinho, enfim, leiam. E aí, o pobre do Arnal é recompensado com um casamento, que é uma péssima ideia. Ele se torna barão. Só que, tipo, o rei dá pra ele a pupila dele, que é uma megera. Tipo assim, uma megera? Olha, a mulher do Grau Puig é ficha, tá? Mas eu tô me atropelando, eu esqueci de contar uma coisa antes. Para lá. Então, quando o Arnal tá ali, mais ou menos bem estabelecido, ele recebe uma incumbência. O padre da igreja da Santa Maria do Mar procura ele, pedindo que ele apadrinhe e que ele pegue como pupila, o que é mais ou menos, então, como ele adote, a Mar. A Mar é uma menina de... Mar, o nome dela é Mar, como a virgem. Ela tem 6 anos e ela é filha do Ramon, que foi um dos bastachos que acolheram ele quando ele entrou para a ordem. Desde quando ele era criança, dava água, enfim. Mas quando ele entrou aos 14 anos, o Ramon foi um que apoiou muito ele. E aí a família toda morreu da peste e ela foi para um orfanato. E o orfanato estava passando por dificuldades e eles não estavam conseguindo sustentar todas as crianças. Então o Arnal adota a Mar. Mas é uma adoção meio assim, entendeu? Porque ele não sabe nada de criança, ele nunca teve filhos, ele não tem mulher em casa. Na verdade, quem adota a Mar mesmo é o Gillen. Porque como ele já cuidou dos 3 filhos do Asdai, e ele tem esse negócio de cuidar do instinto paterno nele, então, na verdade, é ele que assume os cuidados. O Arnal meio só que paga, assim. Mas ele adora a menina, eles são
amigos, sabe? Eles se tratam muito bem e tudo. Daí eles vão vivendo. Aí acontece essa questão, e aí ele é casado com essa mulher chamada Eleonor. A Eleonor é uma pupila do rei. E o rei resolveu unir o útil ao agradável. Porque a Eleonor tava dando tanto problema pra ele na corte, enchendo tanto o saco dele, que ele queria se livrar dela. Mas ele não podia porque ela era uma pupila. Enfim. E aí ele deu ela em casamento para o pobre Arnaldo. Ele não queria casar com ela. E ela também não queria casar com ele, porque ele não é nobre, né? Ele não é um pouco coitado, mas ele é rico. E tipo, ele meio que disse assim pra ela, tá, seguinte, casamos, eu sei que tu não queria casar comigo, eu também não queria casar contigo, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar todo o dinheiro que tu precisa e em troca tu não me incomoda. E no primeiro momento, isso até que funcionou bem. E aí ela ganhou um grande dote de terras, né? E eles chegaram lá e ela achou que, tipo assim, agora eu vou ser a rainha aqui do pedacinho, né? Meu sonho de ter um monte de gente se ajoelhando, prestando continência, fazendo o diabo 4 pra mim vai acontecer. Só que os nobres rejeitaram o Arnaldo justamente por ele não ter sangue nobre. E enganaram ela. Todo mundo convenceu ela a fazer a cerimônia, tipo uma cerimônia de beijamão, assim. E quando chegou na hora H, que ela achou que ia ser super reverenciada, os caras começaram a gritar e dizer, nunca, a gente não quer saber desse cara, que não sei o que. E ela passou maior vergonha. E o Arnaldo disse, ah, é? Então tá bom. É o seguinte, aqui nas minhas terras, e são minhas, e vocês devem obrigações a mim, ninguém mais vai ter direito à primeira noite, ninguém pode pegar mais nada que deixe o coitado do servo, que é quem realmente planta, sem comida, vocês não podem aplicar castigo físico, acabou com a mamata dos caras. Nem preciso dizer que daí os caras ficaram com muita raiva dele, mas enfim. Tá, e aí o casamento vai seguindo e é um desastre sem fim. A Eleonor, ela é meio paradoxal, assim, ela despreza ele porque ele não é nobre, mas ela também fica com raiva dele porque ele não se interessa por ela. Ela é tridespeitadona, assim, sabe? Bom, aí o tempo vai passando e a Mar se torna uma mulher. Né? Lembrando que com 14 anos já se era mulher naquela época, né? E aí a Mar se descobre apaixonada pelo Arnaldo. E ela, então, nega casamento pra qualquer um. Mas ela não conta pra ninguém. Por quê? Ela simplesmente diz que não vai casar, vai ficar morando com o Arnaldo, vai cuidar dele e tal, não sei o que lá. E aquilo ali vai envenenando a Eleonor, sabe? E o casamento deles nunca chegou a ser consumado. O Arnaldo nunca encostou nela. E aquilo ali vai se tornando, digamos assim, meio que uma bomba relógio, sabe? Porque ela vai procurando um jeito de se vingar. E a situação vai se desenrolando, vai indo e tal. E ela vai pegando uma raiva gigantesca do Arnaldo, sabe? Até que realmente a treta se estabelece. Por quê? Porque o João volta. Quando o João volta, ele vai primeiro pra casa do Arnaldo, né? Enfim. E aí ele tá lá na casa do Arnaldo, fica um pouco e depois ele vai ficar na ordem dele lá, fazer as coisas que ele tem que fazer, mas tipo, ele vai e volta, enfim. E um dia ele é procurado pela Eleonor. E a Eleonor diz pra ele, olha, o meu casamento não foi consumado, isso é pecado, e a culpa é da Mar. Ela tá tentando roubar o meu marido, enfeitiçá-lo, não sei o que, ele é uma bruxa, e fala horrores de coisa pro João. E o João é uma criatura meio FDP. Porque, apesar de tudo que a mãe dele passou, em vez dele ter o coração dele cheio de amor, né, de compaixão, digamos, acho que seria mais correto falar isso, não. Todo o estudo dele, e vamos lembrar que naquela época se estudava que a mulher era um pedaço da costela do cara e, portanto, era um ser quase inanimado, objeto, propriedade, blá blá blá. Tudo que se falava de mal da mulher, que a mulher introduziu o pecado na casa, que não sei o que lá, ele acreditava em tudo aquilo. Tipo assim, oi? Mas o que fica mesmo é que, na verdade, ele tinha uma puta inveja do irmão. Porque o Arnaldo ouvia a Virgem, via a Virgem sorrir pra ele, e o João, que era religioso, não. E o Arnaldo era bem quisto, ele era um homem que teve muitas conquistas na vida, não sei o que, blá, 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 blá. Então, na verdade, o João era um baita no invejoso. Mas ao mesmo tempo ele amava, eu não tenho dúvida de que ele amava muito o Arnaldo, sabe?
E aí ele era um homem em conflito. O fato é que ele se deixa levar por essas coisas que a Eleanor diz pra ele, e aí a Eleanor bola um plano pra se livrar da Mar. Ela chama um nobre que deve muito dinheiro pro Arnal, e daí ela diz pro cara, é o seguinte, tu vai sequestrar a Mar e vai estuprá-la. E aí, eu te garanto que o Arnal vai deixar ela casar contigo. O nobre, é Felipe o nome dele, ele não quer. Mas, tipo assim, ela diz pra ele, se tu não fizer isso, tu vai perder tudo, porque tu não tem dinheiro pra pagar e meu marido vai cobrar a dívida. Ele está prestes a cobrar, pura mentira dela. E o Joan vai lá e avaliza a ideia. Ele explica pro cara, não, olha só, mas é um estupro assim, ó, tu não pode encostar, tu só levanta a saia dela e consuma pra ficar garantido. Tu não pode bater, tu não pode não sei o que lá, mas tu tem que fazer. Tipo assim, o cara tinha um frade dominicano dizendo pra ele que ele podia fazer isso, entendeu? Óbvio que ele faz. Aí ele rapta a Mar. Demora 10 dias até que se descubra onde é que a Mar está. E o coitado do Arnal fica muito louco. Aí ele aciona a hoste de Barcelona. O que é uma hoste? Que eu já devia ter explicado antes, mas enfim. Barcelona é uma cidade livre, de homens livres, e ela não tem um exército permanente. Ela convoca os cidadãos livres da cidade a defender os interesses da cidade. Podem ser interesses da cidade alinhados com o rei, pode ser interesses da cidade alinhados com o interesse de uma pessoa importante. O motivo pelo qual a hoste ela é convocada é o mais variado. E aí as pessoas vão em casa, pegam comida, pegam a sua arma que tiverem e partem pra guerra. Tipo, uou! É mais ou menos assim que funciona. E aí o Arnal convoca a hoste de Barcelona pra ir salvar a Mar. E vai. E daí quando chega lá, o cara conta pra ele, não, é o seguinte, eu me apaixonei por ela. Ela não é casada, ela tem 20 anos. E afinal de contas, e não sei o que, e dá tudo um lá. E aí o cara diz tudo que o Joan disse que era pra ele dizer. E com base em tudo aquilo que o cara disse, instruído pelo Joan, a situação inverte. Porque daí o Arnal fica compelido a permitir o casamento. E se permite o casamento, regulariza a situação e não acontece mais nada. E aí a hoste acaba entendendo que casar a Mar é uma boa ideia. Aí eles casam a Mar, permite que a Mar se case. A essa altura, o cara já tinha estuprado ela várias vezes, já tinha batido, né? Tinha feito miséria com ela. Mas enfim. E aí a gente tem uma cena muito, muito, assim, sofrida, porque a Mar, ela se sentiu traída por todo mundo, entendeu? Ela não entende por que o Arnal fez aquilo, porque ela não participa das conversas nem nada. E o Arnal, ele é convencido pelo Joan. O Joan fala um monte de coisa pra ele e ele se sente obrigado e dele, tipo, concorda. E aí Leonor fica ali, né? A vitoriosa. Só que, tipo, ela nem sonha que o Arnal... Aí mesmo. Aí o Arnal fica, assim, desolado. E aí acontece o pior, porque o Gillen, que ama a menina como se fosse filha dele, ele não consegue aceitar. E ele vai embora. Ele finalmente aceita a liberdade que o Arnal sempre ofereceu pra ele, e ele vai embora de Barcelona. Vai procurar a família dele e tal, enfim. E aí o Arnal fica sozinho. E ele tá super deprimido e tal, muito triste, aquela coisa. Ele nunca mais vê a Mar. Ela fica lá nesse castelo com esse cara. Ela nem sabe o que aconteceu da guria, porque a Mar não manda notícias, ele também não. E ele se sente muito culpado. E aí o Joan entra no processo de começar a se sentir muito culpado, porque ele percebe que ele também caiu numa armadilha da Eleonor. Tá, e a situação vai... Não. A par disso, nós temos ali um momento de vingança. O Arnal, ele compra todas as dívidas do Puig e reduz o Puig à miséria, numa cena bem humilhante, assim. Fica muito claro que ele tá vingando a morte do pai dele, sabe? Não, ele não obriga ninguém a beijá-lo, por favor. Mas ele tira tudo que eles têm. Deixa só uma propriedadezinha no interior e tal, que vai todo mundo pra lá. E aí, então, a história vai indo, os anos vão se passando, parará. E aí, Leonor vai ali, envenenada. Até que chega um ponto em que ela acha uma oportunidade final pra derrotar o marido dela. Porque daí já virou só vingança. Ela só quer maltratar o marido. E aí, o que acontece? Nós temos um evento... Na Páscoa, do nada, a cidade explode numa revolta contra os judeus. Alguém diz que viu um judeu fazendo magia negra com uma hóstia. E aí as pessoas cercam a judiaria e querem invadir. E,
obviamente que o Arnal tenta impedir, né? Mas eu sei que o saldo disso é que a judiaria precisa entregar 3 judeus para serem mortos, massacrados. E é o melhor que o Arnal consegue fazer. Ele tenta subornar o prefeito, ele tenta de tudo. E um deles é o Asdai, o homem que salvou a vida dele. Né? Salvou não, ao contrário. Ele salvou os filhos do Asdai e o Asdai tornou ele um cambista. E ai, é muito triste. E aí ele consola a filha do Asdai, que foi uma das menininhas que ele salvou, que agora já é uma mulher, casada, com filhos e tal. E aí nessa cena que ele tá confortando a menina, a Eleonor se aproveita daquilo, chama os padres e mostra, e diz que ele tem um caso com aquela judia. E aí a Inquisição vai pra cima do Arnal. E nesse ponto a desgraça já é completa, porque o João se tornou inquisidor. Só que ele mora no interior, ele faz inquisição em cidadezinhas do interior. E ele é um inquisidor implacável, ele é horrível. É tipo assim, sabe aquelas coisas bem clichê de inquisição, aquelas coisas que a gente aprende de submeter as pessoas a testes que obviamente nunca vão dar certo? É o João. Tá, e aí o Arnal é preso e acusado de heresia. E todos os inimigos que ele fez ao longo da vida, que é a Eleonor, a família Puig, se juntam contra ele e oferecem um monte de acusações. E o Arnal, nesse momento, ele tá ocupando um cargo político muito importante que se chama Cônsul do Mar. Ele resolve todas as disputas comerciais envolvendo o mar, envolvendo o porto, enfim. E aí, então, a treta se estabelece. Ele é preso, torturado, enfim. Aí o João volta correndo pra cidade pra tentar salvar o irmão. Só que o João piora a situação dele, porque sem querer, o João conta que ele botou fogo no pai dele, quando o pai dele tinha sido enforcado na rebelião da cidade. Ele conta pro inquisidor. E, na verdade, todo mundo ali é peão de uma outra disputa, porque o Papa tá meio que em guerra com o rei, Pedro. E a Inquisição está meio que em guerra com o rei Pedro também, pelo controle político, pelo poder na cidade de Barcelona. Então a ideia é meio que transformar o Arnal numa ponta de lança, assim, sabe? E também, se a Inquisição prende o Arnal, fica com toda a fortuna dela. E aí o inquisidor já tinha prometido uma grana, que tipo assim, uma parte de todo o butim seria dada ao Papa. Principalmente todas as dívidas do Pedro, o rei. Porque o rei era um dos maiores devedores do Arnal. Porque o Arnal emprestava muito dinheiro pra ele. E com isso, se o Papa adquire as dívidas, o rei se torna o devedor do Papa. Então o negócio era uou! E aí é muito legal, porque daí a gente tá se encaminhando pro fim do livro já, e aí a gente vê toda uma rede que foi formada de pessoas tentando salvar o Arnal. O Gillen recebe uma carta da filha do Asdai contando, do filho no caso, e volta correndo para Barcelona, e ele é o grande arquiteto da salvação do Arnal. E aí eles fazem tudo, né? A mãe do Arnal ressurge tentando salvar o filho, porque eles conseguem a façanha, os detratores do Arnal, de achar o nobre que a mãe do Arnal amamentava. Lá no começo, quando acabou que deu toda a confusão. E o cara tem epilepsia. E daí eles dizem que a epilepsia foi passada pra ele pelo leite da mãe do Arnal, porque ela era uma bruxa. E aí eles conseguem achar essa mulher. E aí a situação vai indo, o negócio, todos os amigos tentando salvar, o inquisidor agarrando ele mais ainda. E até que daí o Gillen arquiteta uma forma de salvá-lo, né? Ele convoca a hoste de Barcelona e todo mundo vai, porque afinal de contas o Arnal é uma figura muito querida na cidade. E Arnal é solto. Isso aí já é o final do livro. A Mara aparece também pra salvá-lo. Porque daí o João, ele se sente tão culpado, né? E aí o Arnal, no finzinho, diz pra ele, olha, eu descobri que eu realmente amo a Mara, que eu devia ter ficado com ela, eu devia ter me casado com ela, enfim. E antes de morrer, porque ele tem certeza que ele vai ser condenado, eu queria dizer isso pra ela, eu queria pedir perdão pra ela, então tu traz ela aqui. E aí, nesse confronto, o João conta pra Mara tudo que ele fez. Primeiro ele toma uma costa da Mara, quer dizer, de um empregado da Mara, é bem lindo. O fato é que a situação vai indo, né? E aí a Eleonor tá super alegre, tem certeza que ele vai ser morto. Os Puig também. Só que a Eleonor é uma burra, né? Porque ela não se deu conta que se
o marido dela for morto e eles pegarem tudo, só vai sobrar o que ela tem, que são terras e coisas que ela nem sabe administrar, ela não vai saber o que fazer com aquilo. Mas enfim. Bom, chegamos ao fim do livro, o Arnau então finalmente é solto. Mas pra ser solto, ele perde tudo, porque o Gillen tem que dar todo o dinheiro que ele tem e tudo mais. E aí, uma questão muito importante do comecinho da vida de cambista dele volta pra salvá-lo, um segredo do passado. E ele é solto. E, enfim, ele é solto, ele reencontra a Mar. E o livro, então, se encaminha pro final. Passam-se alguns anos, a gente tem, então, um retrato da vida dele, né, aos 60 e poucos anos, né, com a família que ele formou e com a consagração da igreja da Santa Maria do Mar. E aí o livro termina. Então vocês podem ver que esse finalzinho eu dei só umas pinceladas e tal, porque senão também daí conta tudo, não tem graça. Vocês têm que ler o livro, tá? Ele é bem comprido, mas vale muito a pena. É lindo, assim, a história é muito bonita, muito tocante. Como eu disse lá no comecinho, ensina muita coisa sobre comércio, sobre relações de vassalagem, como funcionavam as coisas. É super bem escrito, interessante. E acho até que eu vou assistir a tal da série da Netflix pra ver qual é que é, agora que eu já sei, enfim. Tá? É isso. Por favor, se inscrevam no canal, coloquem aqui se gostaram, não gostaram, comentem, por favor. E finalmente terminamos. Vamos ver o que a gente vai trazer no próximo, tá? Tchauzinho, pessoal.